Alô você, meu irmão, meu amigo, a nossa meditação de hoje está baseada lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. E nós temos aqui uma preciosa promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, principalmente quando nós estamos vivendo uma situação difícil. O povo de Deus estava na Babilônia. O povo de Deus teria que passar 70 anos da Babilônia. O povo de Deus teria que morar com seus próprios inimigos, com aqueles que destruíram a sua nação, que dizimaram seus filhos, os seus parentes. E agora Deus diz, vocês vão ficar aí na Babilônia. E vocês vão passar 70 anos nessa situação. E o que fazer? Né? O que fazer? Como reagir quando temos que esperar a vontade de Deus, o querer de Deus, e principalmente quando esse esperar implica em a gente viver em situações desagradáveis, difíceis. Em outras palavras, morando com o inimigo. 70 anos morando com o inimigo. E Deus então, através do profeta Jeremias, faz uma promessa maravilhosa. Deus diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 3 lições importantíssimas de aplicação prática para a minha vida e para a sua vida, quando temos que esperar num contexto de situações desagradáveis e difíceis. A primeira coisa que esse texto nos revela é que nós temos um Deus que pensa em nós. E essa palavra pensamentos aqui significa planos, projetos, desígnios, vontade. E é tão interessante porque ele diz, eu é que sei. Significa que eu não sei, que você não sabe, que ninguém sabe. Há coisas que Deus pensa para mim, há coisas que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida, que só Ele sabe. E é tão interessante esse texto, porque ele diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Então, louvado seja Deus, porque a minha vida, ela não está no acaso. Se Deus está querendo que eu viva essa situação, se Ele quer que eu passe por tudo isso que eu estou passando, é porque Ele tem um plano, Ele tem um projeto para a minha vida. Segunda coisa muito importante nesse texto, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Eu tenho um Deus que pensa em mim. Mas Ele diz assim, pensamentos de paz e não de mal. O que significa isso? Significa que o Deus que pensa em mim, Ele pensa o melhor para mim, o melhor para você. Eu sei que é difícil a gente entender por que o povo de Israel, e eles sabiam porque eles foram orientados pelo profeta Jeremias, eles estavam passando 70 anos na Babilônia por infidelidade à aliança de Deus. Mas muitas vezes eu e vocês, nós não sabemos porque nós estamos passando por determinadas situações, mas Deus sabe. Então, Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, eu tenho um Deus que pensa em mim. Eu tenho um Deus que pensa o melhor para mim. Mas em terceiro lugar, coisa extraordinária, ele diz assim, para vos dar o fim que desejais. O que significa isso? Significa que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é agradável e ela vai atender aquilo que nós achamos que é prazeroso para nós, aquilo que é deleitável para nós. Lembra do Salmo 37? A palavra de Deus diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, eu tenho um Deus que pensa em mim. Eu tenho um Deus que pensa o melhor para mim. Eu tenho um Deus que pensa tudo para mim, para me fazer feliz, para me dar o fim que eu tanto desejo,
de satisfação, de felicidade, de prazer. E o que fazer? E o que fazer enquanto esperar? Ele diz assim, então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Preste atenção que enquanto esses pensamentos eles não se concretizam, enquanto esses pensamentos de Deus, esses planos de Deus, eles me fazem a conviver com situações difíceis, desagradáveis, o recurso que eu tenho é o recurso da oração. Busque a Deus, invoque a Deus e Ele vai consolar, confortar, dirigir a sua vida e você vai experimentar o melhor de Deus para você. Que Deus abençoe você nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, que Deus esteja consolando e confortando o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.